Olá amigos, tudo bom? Hoje eu quero falar a respeito da greve geral que acontecerá no próximo dia 30 de junho de 2017, sexta-feira. E é muito importante a nossa participação neste evento cidadão. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes... Há mais de 3 anos eu não assisto a Rede Globo e há mais de 1 ano não assisto a Globo News, tá? Bom, mas às vezes é necessário assistir para ver o que a grande mídia fala a respeito da política. E eu não vejo a grande mídia criticar nem as reformas da Previdência e Trabalhista. Pelo contrário, eles são a favor dessas reformas, que é contra o povo, é contra o trabalhador, tá? E existe vinculação de propaganda e comercial nas rádios, as várias rádios que eu escuto aqui em Campinas, tá? Falando bem da reforma trabalhista. E não é bom para o povo, não é bom para o trabalhador essas reformas. Essas reformas, só quem tem interesse são os grandes empresários. Aliás, o que a Fiesp fala que é bom, você tem que desconfiar. Além disso, a grande mídia brasileira está falando mal sim do governo Temer, que é envolvido em corrupção, todo mundo já sabia disso, tá? Mas para quê? Para que o Temer caia e entre Henrique Meirelles, através de eleição indireta. E o Henrique Meirelles sempre trabalhou para o grande capital internacional. Outro dia eu fiz uma enquete na sala de aula perguntando aos meus alunos do período noturno do ensino médio: quem manda no Brasil de fato? Opção 1, os políticos. Opção 2, as empresas transnacionais e os bancos. Opção 3, o povo. Eles foram enfáticos na resposta em relação à opção 2, ou seja, quem manda no Brasil de fato são as empresas transnacionais e os grandes bancos, tá? Inclusive essas reformas, que na verdade é supressão do trabalhador e supressão da Previdência Social, são reformas propostas pelo grande mercado. Exatamente, a Fiesp está por trás disso. Os grandes conglomerados empresariais estão por trás disso. Imagine vocês, enquanto o país passa por uma recessão de 1,5% ao ano, a taxa de juros Selic do Banco Central é de 9% ao ano. Do cartão de crédito chega a 200% ao ano. Se você pega R$1.000 emprestado, você vai dever mais de R$2.400 no final de um ano. Aliás, como eu sempre digo, os grandes ladrões do Brasil são os bancos, com a taxa de juros elevadíssima, roubam o povo trabalhador de forma institucionalizada. E se você não paga, seu nome vai para o SCPC Serasa. Eles fazem chantagem em relação a você não pagar. Na verdade, não é você que está errado em não pagar os bancos, mas eles que estão errados em cobrar taxas abusivas. Por isso, dia 30, pessoal, é necessária a participação nossa da classe trabalhadora e uma greve geral para parar o país, tá? Porque caso a greve não aconteça de fato, o que acontece? As reformas vão passar. E depois o povo vai reclamar do quê? Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Vem pra rua! Triste dit monde, dit famine, dit tiers-monde, qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on dort.